Olá, 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 amigos irmãos em português. Como estáis todos vocês? Sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui em seu canal Mensagem Encorajadora. Muito obrigado por sua visita nessa consideração. Vamos estar vendo estudo artículo número 32 para este fim de semana, 14 a 20 de outubro de 2024. Como tema muito interessante e encorajador, Jeová quer que todos se arrependam. O texto temático está extraído de segunda carta de Pedro 3:9, que nos diz: Jeová não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. O objetivo deste estudo é compreender, entender o que é arrependimento e por que ele é necessário e como Jeová ajuda todo tipo de pessoas a se arrepender. Vamos ver alguns exemplos práticos e específicos sobre este assunto muito importante. Assim que, muito obrigado por sua visita, por estar aqui hoje. Apreciamos muito e agora damos início a nossa consideração como parágrafo 1 e a pergunta: o que significa se arrepender? E, de acordo com a Bíblia, uma pessoa que se arrepende é uma pessoa que odia a coisa errada que fez. E não só isso, essa mesma pessoa muda seu comportamento e decide não repetir mais a ação errada. Assim que se uma pessoa está chorando, não necessariamente isso significa verdadeiro arrependimento. E temos uma informação, por exemplo, na Bíblia, arrependimento refere-se a uma mudança de atitude, acompanhada de profunda tristeza, por causa de um modo de vida anterior, por erros cometidos ou por coisas que deviam ter sido feitas e não foram. O arrependimento genuíno produz fruto, um novo proceder. Passamos agora ao número 2 e temos a pergunta: por que todos nós precisamos aprender sobre o arrependimento? E temos a resposta na mesma Bíblia, em Romanos 5:12 e 3:23. Todos pecamos, todos os dias. E temos uma herência, o pecado heredado de Adão e Eva. Somos filhos deles. Ninguém está livre disso. Um exemplo bíblico, pero há muitos exemplos, o apóstolo Paulo. Ele tinha uma luta, uma guerra espiritual com seu próprio pecado, sua própria carne caída, sua própria natureza humana imperfeita. Ele descreve sua luta interna no livro de Romanos 7:21 a 24. Um ponto muito interessante de considerar. E temos um exemplo também, Neemias 8:9 a 11, 8:9 a 11, como no dia de Neemias, muitos israelitas ficassem tristes demais pensando nos pecados que tinham cometido no passado. Pero era uma festividade muito importante, a festa de Sukkot, de enramadas, do tabernáculos, uma festa de estar muito feliz diante de Jeová Deus. Vamos ver então que, por outro lado, se nos arrependermos de nossos pecados, podemos ter a certeza que Jeová nos vai perdonar. Vamos ser muito felizes servindo a Ele com alegria, não com tristeza. O que vamos ver nesse estudo, parágrafo 3? Vamos ver 3 coisas muito importantes sobre arrependimento. Primeiro, o que Jeová ensinou à nação de Israel sobre arrependimento. Segundo, o que Jeová fez para ajudar pecadores a se arrepender. E terceiro, o que Jesus, Cristo, ensinou seus discípulos sobre arrependimento. Falemos um pouco sobre o que Deus ensinou aos israelitas
sobre ese tema. Número 4. Hemos visto entonces un punto importante e agora o que Deus ensinou à nação de Israel sobre arrependimento. E podemos dizer que Deus foi claro com eles. Ele les diz a eles que Ele tinha seus mandamentos, ordenanças para eles, não difícil demais para eles cumprir. E Ele advertiu a eles que se eles fossem rebeldes e não obedecessem às leis de Deus, como por exemplo a idolatria, adorando deuses falsos, Deus, Jeová, não abençoaria mais a eles. E eles iriam sofrer as consequências de sua desobediência. Agora bem, isso não significava que ele os ia abandonar a eles completamente. E é aqui a importância do arrependimento. Eles poderiam voltar para Jeová seu Deus e escutar sua voz novamente. Eles poderiam se arrepender. E esse foi um mensagem encorajador de esperança para muitos deles, porque poderiam aproximar-se de novo a Deus, receber suas bênçãos e escutar sua voz uma vez mais. 5. Como Jeová mostrou que não tinha desistido do seu povo. Podemos ver que muitas vezes Deus enviou a eles. Ele não desistiu de tentar ajudar aqueles que faziam coisas ruins. Muitas vezes ele enviou seus profetas para implorar, imagine-se, a eles que se arrependessem de seus pecados e servissem novamente a Deus de todo o coração. E eles, em cambio, não queriam escutar aos profetas de Deus. Vamos agora, número 6. Como Jeová usou seus profetas para ensinar ao povo a importância do arrependimento. Jeová enviou seus profetas a eles para dar a eles mensagens muito claros, muito concisos, avisar-lhes a eles sobre a consequência dos seus erros e ajudá-los a fazer mudanças. Jeremias, por exemplo, diz a eles: volte para mim, rebelde Israel. Não olharei com ira para vocês, pois eu sou leal. Que palavras muito encorajadoras, de esperança. O profeta Joel disse: voltem para mim de todo o coração. Assim também o profeta Isaías disse: limpem-se, removam de diante de meus olhos a sua maldade, parem de fazer o mal. Muito importante. E o profeta Ezequiel diz a eles: por acaso eu tenho algum prazer na morte de uma pessoa má? Não prefiro que ele abandone os seus caminhos e continue vivo? Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Den meia volta e vivam. Que encorajador mensagem, sem dúvida. Podemos ver aqui como eles disseram a eles uma mensagem muito específica de arrependimento e de esperança. Um detalhe muito interessante é que Deus não fica esperando até que a pessoa faça mudanças para só depois oferecer ajuda, como estamos vendo nesse exemplo bíblico. Vamos agora a número 7, usando o exemplo de Oséias, de sua esposa, o que Jeová ensinou a seu povo. Não vamos ler esta história porque o parágrafo nos comenta a história, pero um ponto importante é que era um exemplo profético de como Jeová ama o povo de Israel enquanto eles se voltam para outros deuses. Assim que é um ponto muito interessante porque
Jeová disse que Oséias deveria procurar e perdoar Gomer para que ela voltasse a ser sua esposa. É um drama profético, porque Jeová não tinha desistido do povo de Israel, mesmo eles sendo teimosos e não reconhecendo seus erros. Apesar de estas coisas muito ruins, Deus ainda os amava e queria ajudá-los a se arrepender e fazer mudanças na vida. Assim que Jeová sabe tudo sobre cada pessoa. Pero o primeiro passo é arrependimento. Falemos agora um pouco sobre como Deus fez para ajudar pecadores a se arrepender. Parágrafo 8. O que Jeová fez para tentar ajudar Caim a se arrepender? A resposta: podemos ver que Deus falou com Caim. Deus falou com ele de uma maneira clara, pero também bondadosa. Vemos aqui que Caim deixou sua ira se acender e ele ficou abatido. Pero Jeová conversou, falou com ele de uma maneira bondadosa. Racionou com ele, lhe explicou a situação e disse que o abençoaria se ele fizesse coisas boas. Que bondade de Jeová Deus para fazer dessa maneira. Ele também avisou das consequências ruins se ele continuasse irado. Pero vemos um detalhe interessante. Deus não forçou, não obrigou Caim de mudar sua mentalidade, porque, infelizmente, Caim não escutou a Deus. Ele não quis ser ajudado e não quis se arrepender. Um detalhe muito interessante. Assim que ele explicou a Caim as consequências do seu pecado, pero foi bondadoso e mostrou que havia uma esperança, o arrependimento. Mas Caim não quis escutar a Deus. Parágrafo 9. O que Jeová fez para ajudar Davi a se arrepender? Uma situação similar, porque, de acordo com a lei mosaica, Davi teria que ser morto por adúltero. Sin embargo, Jeová foi a juiz direito no caso de Davi. Não foi um julgamento humano, foi diretamente Deus que estava efetuando um julgamento sobre Davi diretamente. Assim que Deus enviou a sua profeta Natã para visitar o rei, e o profeta Natã sabia a situação do rei. Não é que Davi se confessara com Natã. E vemos que Davi mostrou sinais de arrependimento. Muito importante este ponto. Ele reconheceu seu erro, seu pecado. Hizo um reconhecimento de seu pecado. E Jeová perdonou a Davi, pero ele não livrou a Davi das consequências de seu pecado. Assim que, um ponto interessante também. Número 10. Como você se sente ao meditar na paciência e no perdão de Jeová? Sem dúvida, é muito encorajador para todos nós também. É muito bom saber isso, para não deixarmos de meditar na paciência e perdão de Jeová. Pero por outro lado, também entendemos que isto não significa uma licença para pecar ruimmente contra Jeová e pensamos que Ele nos vai perdonar nosso pecado. É uma possibilidade, pero as consequências de nossos pecados tendremos que lidar com elas. Falemos um pouco agora sobre nosso Senhor, nosso amado Senhor Cristo Jesus, e Ele ensinou sobre arrependimento. 11 e 12. Como Jesus ajudou seus discípulos a entender o quanto Jeová é perdonador. E Jesus falou com eles uma história
a história do filho pródigo. Uma história muito conhecida por muitas pessoas. Então, é a resposta. E podemos ver como o filho pródigo começou a fazer coisas ruins. Mas depois, ele queria estar de volta em casa. E como o pai dele recebeu com tanta bondade. Porque a Bíblia nos diz que, enquanto o filho ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena. Então correu e abraçou e beijou ternamente. Podemos ver como o verdadeiro arrependimento de seu filho. Podemos encontrar muitas joias espirituais nessa história do filho pródigo. 13 e 14. O que o apóstolo Pedro aprendeu sobre arrependimento e o que ele ensinou a outros. O apóstolo Pedro aprendeu de primeira mão sobre o perdão e arrependimento. Ele cometeu certos erros muito ruins. Ele negou 3 vezes que conhecia Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele se sentiu arrasado, como vemos aqui na imagem, por esse tipo de traicionamento que hizo a nosso Senhor Jesus Cristo. Pero depois, Jesus ressuscitado apareceu a Pedro. Um detalhe muito interessante. Ele não foi a primeira pessoa que avistou a nosso Senhor Jesus Cristo. Você logra lembrar quem foi a primeira pessoa que avistou, que viu a nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta é Maria Magdalena. Ela foi a primeira mulher que contemplou a nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Depois, ele deu a mensagem, a ordenança a Maria Magdalena de ir e transmitir a seus discípulos de Jesus que ele está vivo. Você pode imaginar a reação de Pedro quando pensou por que uma mulher e não ele. É outro tema. Pero vemos aqui novamente como Jesus viu o coração de Pedro e ajudou a ele e o perdonou. Assim que um ponto muito interessante de consideração. Depois, Pedro pudo mostrar empatia e consideração às pessoas pecadoras. Suas palavras tinham franqueza de expressão. Suas palavras não eram só palavras, ele sabia perfeitamente do que estava falando com eles. Arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que seus pecados sejam apagados, tempos de refrigério, como ocorreu a ele em algum momento da sua vida. E podemos ver este ponto e é muito importante. Passamos a continuação ao último parágrafo 15 e 16. O que o apóstolo Paulo aprendeu sobre perdão? Ele aprendeu uma lição muito importante. Ele perseguia os cristãos com muita crueldade. E para muitas pessoas ele era um caso perdido, alguém que nunca mudaria. Pero Jesus falou com Saulo e ele mudou e se arrependeu de seu mal proceder. Assim que é um ponto muito importante de ter em conta, em consideração. E vemos que foi como um milagre, pero ele tinha as qualidades, não era um caso perdido, como algumas pessoas considerariam. Saulo ajudou a muitas pessoas também a mudar sua personalidade, a receber o perdão de Jeová Deus e de seu Filho Jesus Cristo. O que vamos ver no próximo estudo? Vamos ver um novo procedimento, um novo câmbio de entendimento, uma mudança do procedimento na congregação.
vamos ver como na congregação do primeiro siglo do Corinto tinha cometido alguém uma imoralidade muito ruim. Vamos ver o que Paulo diz sobre isso e como isso nos ensina sobre mostrar amor ao disciplinar seus servos e misericórdia. Assim que é um ponto novo, um novo entendimento, uma aclaração dos procedimentos. Vamos ver detalhes e como nós podemos imitar a misericórdia de Deus. Essa foi nossa consideração para esta semana. Queremos agradecer a todos vocês por sua bondade, sua paciência e por acompanhar-nos nessa consideração. Eu abençoe a todos vocês e hasta uma próxima oportunidade. Agape.